Eu sou Hermínia Maricato, eu sou arquiteta, urbanista, professora titular da USP, aposentada. Eu ainda dou aula de pós-graduação, mas basicamente eu trabalho com palestras e cursos e trabalho muito com a juventude num projeto para cidades do Brasil atualmente, da Frente Brasil Popular. O meu primeiro emprego foi na área de planejamento urbano, numa empresa que prestava consultoria para o plano diretor de São Bernardo do Campo. Foi, claro, você perceber o que era a urbanização de um município que foi escolhido pela grande indústria, que a gente chamava, que era a indústria automobilística, para se instalar no Brasil, uma indústria avançada, né, para o quadro industrial brasileiro, e ao mesmo tempo que você tem uma indústria avançada, um município rico por conta dessa indústria, né? Ao mesmo tempo uma mão de obra que construía suas moradias e que foi sendo a responsável pela construção de uma cidade periférica, da produção daqueles bairros todos operários e proletários, né? Eu fiz um mestrado principalmente sobre aquela realidade, a proletarização do espaço sobre a grande indústria. E eu defendi em 77, mas a grande chave para entender esse processo de urbanização da periferia do capitalismo, um capitalismo que se industrializa sem deixar de ser atrasado, manter aspectos muito atrasados, como é o caso de toda a cidade proletária, né? Quem forneceu a chave foi o Chico de Oliveira, não é? Que nesse período a Mayumi, o Sérgio Ferro, o Souza Lima, o Rodrigo Lefebvre começaram a estudar a autoconstrução. O Sérgio Ferro escreveu um texto maravilhoso que chama A Casa Popular e o Chico falou, olha, a autoconstrução ela é resultado de uma força de trabalho barato. Uma força de trabalho que não ganha para comprar a casa como mercadoria no mercado residencial formal capitalista. Então, essa força de trabalho, construindo a própria casa nos fins de semana, aos poucos, ela sai mais barato para esse processo de industrialização capitalista que nós tínhamos no Brasil. De 1940 a 1980, o Brasil cresceu 7% ao ano. O Postman que fala era a China da época. Então é um país que se industrializou muito e cresceu muito no mesmo período, né? Altas taxas de urbanização de uma população que ia principalmente para a metrópole e na metrópole para as periferias que ela autoconstruía, né? É importante marcar essa diferença em relação aos países mais avançados. A gente se industrializou e se urbanizou paralelamente e ao mesmo tempo. Quer dizer, é alguma coisa que é um período que marca, né, o processo uma parte do processo de urbanização no Brasil. A partir de 1980 são as cidades de porte médio que começam a crescer mais, né?
E você tem praticamente, no final de 80, o fim de um ciclo. Tem muito a ver com o capitalismo global, evidentemente. Tem muito a ver com o fim da indústria fordista, ou pelo menos com a flexibilização, que é o que o David Harvey explica, né, na condição pós-moderna. E tem muito a ver com o início da desindustrialização do Brasil e com uma mudança também nas cidades. Bom, nesse período eu também acabei indo militar nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica na periferia de São Paulo. E fui militar nos loteamentos clandestinos, né, da Zona Sul de São Paulo. E isso foi muito importante para a minha consciência, porque eu comecei a dar aula na FAO em 77, né, e foi importante perceber que a academia ela não acompanhava a realidade, ela não percebia o que estava acontecendo na realidade, não é? Só mais tarde eu pude entender isso lendo o Schwartz, né? Mas havia uma discrepância. Por exemplo, a área de proteção dos mananciais era uma área verde nos mapas da Secretaria Municipal de Planejamento. Por que era uma área verde? Porque a lei determinava que aquilo só seria ocupado com baixa densidade, que eram desenho de chácaras, não é? Como a população pobre não tinha resposta para o seu assentamento residencial, nem pelo Estado e nem pelo mercado, e eu estou falando evidentemente do mercado formal capitalista, não é? Ela acabava construindo a sua própria casa, a sua própria cidade, ilegalmente, nas brechas, especialmente nas terras que não interessavam o mercado imobiliário. E, contraditoriamente, essas terras eram justamente as terras de proteção ambiental. Então, a área de proteção dos mananciais era onde eu militava, acompanhando a abertura indiscriminada de loteamentos clandestinos e instalação de favelas. Era a área que sobrava para a população pobre, porque não interessava ao capital imobiliário. E, no entanto, na academia e na prefeitura e no governo do estado, depois eu fui trabalhar na Secretaria Estadual de Planejamento, naquele espaço se faziam discussões sofisticadas, sempre muito inspiradas em legislação estrangeira ou nas formulações estrangeiras, muito distante da nossa realidade, né? Eu me lembro que existia toda uma discussão de qual era a equação matemática que iria nos permitir definir qual era a densidade de ocupação da área de proteção dos mananciais para que a água não fosse impactada por essa ocupação. Era uma equação matemática. É isso que se discutia na Emplasa, que era a Empresa Metropolitana de Planejamento. E eu assistia a essas discussões dentro da Secretaria de Planejamento. Na Faculdade de Arquitetura, toda aquela teoria sobre o planejamento urbano e a lei de zoneamento, não é? E na realidade, o que eu via? Uma ocupação desenfreada por parte de uma população pobre, muito pobre, que ocupava como podia, sem saneamento num primeiro momento, sem transporte. Aliás, a luta naquele espaço, ela começou pelo transporte, porque as pessoas moravam a 40 quilômetros do emprego, elas precisavam elas não seriam força de trabalho viável para o capital sem transporte. E nem isso era dado a elas. Então eu fui
A primeira vez que eu fui para a periferia foi junto com a Laura Bueno, para fazer um relatório sobre a condição de transporte daquela população, para que a Igreja Católica, junto com as lideranças dos moradores, as sociedades amigos de bairro, pudessem levar para a prefeitura para mostrar de como a empresa não cumpria o contrato de concessão que a CMTC, que era a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, tinha com a empresa. Isso foi na década de 70, meados dos anos 70. Bom, aquilo evidentemente marcou minha cabeça, não é? Você tem um estado e você tem uma universidade que estão descoladas da realidade, pelo menos da realidade que é da força de trabalho, que é dessa população trabalhadora migrante, recém-migrada e que estava naquela época principalmente nas indústrias, empregada nas indústrias. Havia evidentemente um alto nível de informalidade e de emprego doméstico, né? Mas havia muito, eu me lembro bem, nas nossas reuniões, muito operário e operária, muito operariado. Né? Bom, então, a minha dissertação, minhas primeiras pesquisas revelaram que não havia terra urbanizada, não havia uma localização dentro da cidade viável para a população trabalhadora. A terra, ela sempre foi o grande negócio da nossa sociedade. Não é? Agora tem toda essa história de financiarização, sem dúvida nenhuma você tem entrada do capital financeiro como hegemônico em uma parte da produção do espaço, mas é parte menor, por enquanto. Isso é evidente. Não é? Talvez, se mudar a legislação da propriedade da terra por estrangeiros no Brasil, a propriedade rural passe a ser ativos do capital financeiro, né, num processo de financiarização. Mas nas nossas cidades, daquele período, até da proposta de reforma urbana que os arquitetos, a primeira redação da proposta de reforma urbana, que foi feita em 1963 no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, é um projeto que fala do acesso à terra urbana, que não é terra nua, não é terra qualquer, é uma terra que tem certas qualidades. Houve investimento sobre ela, porque é uma terra que tem acesso ou está próxima do transporte coletivo, das escolas para as crianças, do mercado de abastecimento, da água, do esgoto, da iluminação pública, enfim. Nós não estamos falando de qualquer terra. Só que essa terra qualificada, ela é terra do mercado. E isso excluía grande parte, em alguns municípios, a maior parte da população urbana. Não é? Então esse foi essa chave, esse pensamento todo se fechou quando eu li agora o texto que vai fazer 40 anos de vida, do Robert Schwartz, Ao Vencedor as Batatas. E aí a ficha caiu total, né? Porque o Robert Schwartz e o Chico de Oliveira ajudam a explicar a periferia da metrópole periférica. Ou ajuda a explicar toda a metrópole. Porque ajuda a explicar, que depois foi onde eu avancei, no mercado imobiliário formal. Se você entende a periferia, você vai entender o mercado imobiliário formal. Você vai entender a ação do Estado. Porque essas coisas, elas, como o Chico coloca, é um desigual combinado. Essas coisas não existem independentes. E aí eu parti para o doutorado para estudar isso. Que era, muito bem, eu estudei o espaço da pobreza.
Eu estudei a produção do espaço, sempre o viés da produção, e não essa coisa de estudar o consumo e o uso, pura e simplesmente. Eu fiz um filme com o Renato Tapajós, em 1975, Fim de Semana, que está disponível na internet. Eu fiz um filme em 1979, que foi Loteamento Clandestino, porque eu estudei bem como é que se produzia o espaço de reprodução da força de trabalho, que era esse espaço, a cidade popular. Aí eu decidi estudar o outro lado. Era a década de 70, segunda metade da década de 70, o Sistema Financeiro de Habitação com o Banco Nacional da Habitação fizeram Vamos usar a palavra revolução, né? Revolucionaram as cidades brasileiras com entrada de muito dinheiro, que hoje alguém chamaria de financiarização, né? Muito recurso que veio da poupança privada, a SBPE, e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é uma espécie de uma poupança semipública criada em 1967. E aí eu fui estudar o outro lado, de como é que Estado e mercado se combinam, o Estado regulando recursos privados e trazendo recursos semipúblicos, porque era dos trabalhadores, gerida pelo Estado, pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, injetando muito dinheiro na segunda metade da década de 70 na produção de moradia nas cidades. Tanto na produção de classe média, que foi muito subsidiada, média alta mesmo, foi grande suporte do regime ditatorial, essa classe média alta, quanto no setor, na produção de conjuntos habitacionais, fora das cidades, bem isolados, bem segregados. Esse período, é importante dizer isso, porque ele vai se repetir com Minha Casa Minha Vida em determinadas condições, né? Esse período, ele desmanchou qualquer possibilidade de você ter um mercado fundiário razoavelmente racional. Racional do ponto de vista de preço da cidade, os custos da cidade para o poder público ou para os consumidores, para os moradores, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Quer dizer, essa produção, esse dinheiro injetado na produção urbana fez com que as cidades fossem crescendo de forma muito dispersa. Ampliou os limites da área de ocupação urbana, e botando os conjuntos habitacionais fora da cidade, incorporando terras vazias dentro da cidade, não é? Naquilo que é definido como limite de ocupação urbana ou expansão urbana, né? Então, foi um período que destruiu a possibilidade de você ter cidades sustentáveis economicamente e ambientalmente, mas também foi um período de multiplicação de planos diretores, uma verdadeira indústria de planos diretores. A ditadura, ela era, ao mesmo tempo, muito repressiva, não é? Tecnocrática, quer dizer, existia planejamento de desenvolvimento, né? E ela era desenvolvimentista e nacionalista. Então, se investiu muito parecido com o período 2009 a 2014, do lulismo, né? Lula e Dilma. Você tem um boom automobilístico e você tem um boom imobiliário e habitacional nas cidades brasileiras, não é? Que sustentou o crescimento bem alto, que era chamado milagre brasileiro, durante
durante 1970, 75 a 80. Né? A ditadura se prolongou até 85 do ponto de vista formal. Né? Bom, então na minha tese de doutorado eu me detive na produção capitalista do espaço. E que foi uma das coisas mais ricas assim, para a minha formação também. E eu entendi a superexploração do canteiro, né, de novo retomando Sérgio Ferro, né, mas aí já me ligando aos teóricos franceses da Escola Francesa de Urbanismo, né, da qual Castells fazia parte. Né, ele era espanhol, mas ele trabalhava na França nesse período. Na década de 70, a França, os marxistas franceses nos iluminavam. Né? Mas aqui no Brasil tinha Sérgio Ferro e Newton Vargas, que eram muito importantes. Bom, ao mesmo tempo, nesse período, eu estava engajada nos movimentos sociais. A partir da minha ida na periferia, a gente trabalhava muito em bairros, em movimento por demanda sobre transporte, creche, saúde da mulher, regularização fundiária dos loteamentos, produção de moradias. Eu particularmente, o Walter Ono também, a gente não tinha onde se reunir, porque era ditadura, né? A gente se reunia sob o guarda-chuva da Igreja Católica e nas igrejas. Então eu projetei igrejas, o Walter Ono projetou igrejas incríveis aí na periferia de São Paulo, que eram as áreas onde a gente costumava fazer as reuniões. Né? Esses movimentos de bairro, a impressão que eu tinha é que a gente ia morrer trabalhando naqueles movimentos fragmentados. Mas a história, ela prepara realmente surpresas. Né? O movimento operário, ele também estava crescendo numa resistência contra a ditadura. Né? Os pelegos nos sindicatos, as prisões. Né? E era também uma luta, então a luta sindical caminhava, um novo sindicalismo, e a luta de bairros também caminhava. E de vez em quando a gente trocava, não é? Algumas manifestações, nós apoiávamos quando o Lula foi preso, junto com os outros sindicalistas todos, a gente foi apoiar, foi na auditoria militar, quando havia, principalmente quando houve as grandes greves operárias de 78 e 79. Então os movimentos de bairro se reuniram para apoiar as greves operárias, para levar dinheiro e mantimentos para as famílias, para eles segurarem a greve. Foi dessa ponte, foi dessa construção que nasceu os novos partidos, PT, PDT, saiu da clandestinidade o PCdoB, o PCB. Mais tarde, um pouco, a CUT foi criada, a Central de Movimentos Populares. E na universidade, existe o livro famoso do SEBRAP, que começa o Chico de Oliveira, o Paul Singer, o Fernando Henrique Cardoso, eles estavam, a Elza Bercó, todos caçados, expulsos da universidade. E no SEBRAP eles começaram a produzir uma leitura dessa cidade. E trouxeram à tona porque a construção ideológica da representação da cidade, ela é uma luta surda entre nós e a cidade do mercado e a cidade da elite, né? Então a gente tentando construir, eu filmei em 75 e o livro do SEBRAP é de 75, São Paulo 1975, o crescimento e pobreza, para mostrar que essa cidade era pujante, crescia muito, se verticalizava, era muito rica, mas existia uma contrapartida a tudo isso.
não é? A todo esse processo de acumulação bem sucedido, né? Então, a academia também, e nós na FAO, começamos a ter um papel na produção de um conhecimento. Eu fui professora o diretor do Cidade de Deus, o Meirelles. O Meirelles, o Nabil e a Raquel estavam na mesma classe da FAO quando a gente levava essa molecada para as periferias. Era tudo de elite, né? A FAO sempre foi uma renda média alta, mas a gente construía lá uma leitura científica da cidade, uma leitura engajada, comprometida, não é? Com as os vários aspectos da cidade. Não é? Então, esses movimentos todos que lutavam contra a ditadura, ela começa a se enfraquecer a partir de 1980 com a crise econômica. Se ela tivesse continuado a ser um sucesso econômico, eu acho que dificilmente o rumo teria sido esse, mas de qualquer forma a gente estava se fortalecendo bastante com as nossas entidades todas que estavam sendo criadas, fora do aparelho de Estado, sem dúvida nenhuma, não havia espaço no aparelho de Estado, né? Quando a gente trouxe, eu participei dos primeiros momentos de recuperar a proposta de reforma urbana dos arquitetos. Como é que isso se deu? A gente fazia reuniões para discutir a questão da terra urbana, algumas reuniões esparsas, e a gente era muito sob o guarda-chuva da Comissão Pastoral da Terra, que tinha uma ligação com a terra rural, né? A reforma agrária ela era muito mais forte do que a proposta de reforma urbana. A proposta de reforma urbana era um bebê, e a proposta da reforma agrária em 64 tinha uma força extraordinária de sindicatos de base popular pelo Brasil inteiro, né? E quando a gente... Eu nunca me esqueço, um dia que um coordenador da Comissão Pastoral da Terra falou, olha, é o seguinte, nós estamos sendo demandados demais para atender conflitos ligados à terra urbana. E nós não temos pernas para isso. Então nós queremos ajudar vocês a criar um organismo na cidade. E nós fizemos, em 1979, eu acho, se eu não me engano, uma reunião num convento lá do Rio de Janeiro que fica no pé do Corcovado. E a gente criou uma articulação nacional do solo urbano, o que depois foi sucedido pelo Fórum de Reforma Urbana. A articulação nacional do solo urbano, ela ficou se reunindo, havia aparelhos, que a gente fala prédios, como em Cajamar, que os operários mantinham para fazer cursos de formação, e nós também usamos para fazer cursos de formação. Então nós começamos a articular lideranças ligadas à luta pela terra urbana, pela moradia do Brasil inteiro. As nossas lutas foram avançando e a gente decidiu concorrer a algumas prefeituras. As prefeituras das capitais e dos governos estaduais, os governos estaduais eram indicados pelo regime militar. Mas havia as demais prefeituras. Foi o caso de, o Brizola, no Rio de Janeiro, foi muito importante, mas antes dele, nós tivemos Lages, em Santa Catarina, nós tivemos Diadema, em São Paulo, nós tivemos alguma coisa do governo
estadual de Minas Gerais também. E a gente elegeu companheiros que estavam lá no movimento de reforma urbana, como vereadores, como prefeitos, e começamos a experimentar propostas absolutamente novas e originais. O interessante disso tudo é que no máximo que a gente ia beber, as fontes onde a gente ia beber, era no Uruguai, por exemplo, América Latina, México. Isso que foi muito interessante, porque a nossa cabeça já era uma cabeça que aprendeu a lidar com a realidade urbana brasileira, né, e latino-americana. Nós tomamos um caminho que ele se mostrou depois de décadas semi-equivocado. Por que eu estou falando que semi? Porque é óbvio que era importante ir para a institucionalidade e fazer essas experiências. Mas, em compensação, nós tomamos um caminho de luta por novas leis, uma nova legislação, que a gente jogou força demais nessa história. Então, mas vamos lá pensar naquela época do Fórum de Reforma Urbana. Ele foi criado em torno da Constituição de 88, né? Então aí nesse período a gente se reúne para fazer uma proposta de iniciativa popular de reforma urbana. Os companheiros da reforma agrária fizeram, levantaram mais de 1 milhão de assinaturas, nós não tínhamos essa força toda, nós levantamos perto de 130 mil assinaturas de eleitores para propor para a Assembleia Nacional Constituinte uma legislação, os artigos dentro da Constituição que dissessem respeito à questão urbana. O Brasil, ele era predominantemente urbano há pouco tempo, não é? Então a nossa legislação, ela não conhecia, ela desconhecia o Brasil urbano, não é? E a Constituição de 88, na verdade, foi além desses partidos de esquerda e populares que foram se formando, essas entidades todas, nós desaguamos todos ali, na Constituição de 88. Vamos redesenhar o país, a lei maior do país. Eu fui eleita, inclusive, pelas organizações que promoveram a emenda popular de reforma urbana para defender a emenda na Assembleia Nacional Constituinte, em Brasília. E a gente logrou colocar dentro da Constituição 2 artigos, não é? Um pouquinho, alguns anos depois, de 88, entrou o direito à moradia na emenda constitucional do SUS, que criou o SUS, não é? Mas logramos colocar a função social da propriedade, a função social da cidade, a questão da participação. E nós estávamos meio, acho que, embriagados com o nosso sucesso, né? Criamos no Congresso Nacional a Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano. Nessa altura já tínhamos muitos companheiros que eram do nosso movimento, que foram eleitos para prefeitos e vereadores, mas depois deputados estaduais e deputados federais, né, no Brasil inteiro, né? Tivemos também o grande sucesso, aí sim, da eleição de prefeitos de capitais. Porto Alegre era algo inacreditável. Até hoje eu fico pensando na importância do que foi feito em Porto Alegre, o orçamento participativo, até hoje. De quantos anos eu estou falando? Mais de 30 anos. É modelo no mundo, só que nós fomos abandonando, não é? E então nós começamos o que eu chamo, nos 2 últimos livros que eu escrevi, de um ciclo virtuoso
na política urbana. Com essas prefeituras de esquerda, não é, que foram denominadas, por exemplo, prefeituras democráticas e populares. No caso aí de muitas delas, o modo petista de governar. Não é? Nessas prefeituras, o que a gente fez foi olhar para a cidade ignorada, esquecida, oculta, ilegal, pobre, e falar: essa é a nossa prioridade. Então, nós começamos todos os programas de urbanização de áreas precárias, urbanização das periferias, urbanização de favelas, regularização fundiária e produção habitacional com assistência técnica, assessoria técnica, quer dizer, os arquitetos que nunca tinham prestado serviço à população pobre e aos movimentos começaram a ser pagos para prestar esse serviço. Não é? Inauguramos um programa que foi até o Minha Casa Minha Vida, com o nome de Minha Casa Minha Vida Entidades, que chegou a pegar 2%, míseros 2% do Minha Casa Minha Vida, né? Que foi um programa que construiu, financiou, não sei se terminou, 4 milhões de moradias. Né? Embora é uma coisa pequena, é muito consolidado, gerou uma lei federal de assistência técnica, mas quando essa lei foi votada, nós já estávamos numa correlação de forças de declínio do setor da hegemonia popular, né, e de esquerda. Né. Bom, nessas prefeituras, eu vivo dizendo, nós fizemos moradia social com boa arquitetura e preço baixo, e boa qualidade de construção. Não é? Por quê? Porque havia toda uma participação, muitas vezes na construção, ou não, ou às vezes só no acompanhamento, na fiscalização. Ótimos projetos de arquitetura. Eu estou orientando um mestrado atualmente para produzir um livro desses projetos, porque as faculdades de arquitetura e os próprios estudantes não sabem que a gente, no Brasil, fez ótimos projetos de arquitetura. Que se o Minha Casa Minha Vida repetiu aquele projeto da ditadura, não foi por falta de alternativa. Foi porque o mercado tomou a hegemonia do programa. E o mercado sabia construir aquilo que já tinha construído, a memória era aquela. Assim como a memória das mega obras da Copa. Foram as memórias da década de 70. É interessante isso. Alguns dos projetos, inclusive de hidrelétrica, estavam na prateleiras do governo federal desde a década de 70. Então, as grandes empreiteiras, aliás, meu doutorado mostrou isso. O que foi a segunda metade da década a década de 70 inteira, porque a primeira metade foi obras de infraestrutura econômica, portos, aeroportos, estradas, não é? Hidrelétricas. Não é? Então você tem um período desenvolvimentista e eu estudei muito as grandes empreiteiras e a corrupção na época da ditadura, não é? Que nasce com essas grandes empreiteiras, poderosíssimas, e que cresceram muito porque tinham exclusão e mercado nacional exclusivo para elas. Não é? E também estudei bastante o que foi o casamento das grandes empreiteiras de construção que se estenderam para a construção de edifícios, o que nem sempre as empreiteiras de construção vão para a construção de edifícios nos booms que nós tivemos nos anos 70 e agora no Minha Casa Minha Vida, as grandes empreiteiras acabaram construindo moradia e a aliança delas e o casamento delas com o mercado imobiliário, proprietários imobiliários, capital financeiro imobiliário, os bancos,
Estou falando da década de 70, quer dizer, a moda da financiarização não existia, não é? Capital financeiro imobiliário e incorporadores imobiliários. Então você tinha esse casamento e esse casamento voltou a ser construído. Que a gente, com alguma liberdade, pode usar o conceito do Moloch, do Logan, máquina do crescimento. A máquina do crescimento tomou conta das cidades nos anos 70 e a máquina do crescimento tomou conta das cidades no boom imobiliário de 2009 a 2014. Não é? Durante o Minha Casa Minha Vida, a vigência do Minha Casa Minha Vida. Há muita semelhança. Não há nenhuma semelhança do ponto de vista político, por favor, entre o período da ditadura e o período Lula e Dilma. E muito menos também do ponto de vista da concentração de renda, que à época da ditadura o desenvolvimentismo se fazia com concentração de renda. No governo Lula e Dilma, não. Bom, então eu fui para a Prefeitura de São Paulo, quando a Luísa Erundina se elegeu, para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. E aí nós tivemos que fazer uma revolução, aí fizemos mesmo na secretaria, porque era uma secretaria que cuidava da cidade legal, da cidade linda no conceito do atual prefeito de São Paulo. Ela cuidava de uma parte da cidade. E aquela super burocracia para aprovar um loteamento. E eu conhecia a cidade informal, onde você tinha abertura de loteamento às dezenas. Não é? Então a gente teve que mudar o perfil da secretaria. Isso tudo em 4 anos foi muito difícil. Foi um período muito difícil, foi muito gratificante. Foi depois, porque a gente percebeu que a nossa experiência marcou realmente a política urbana no Brasil. Não é? O Nabil Bonduque chefiava o setor de produção de moradia popular. A nossa equipe era incrível, como depois foi incrível a equipe do Ministério das Cidades, né? Mas era uma equipe formada por profissionais, acadêmicos e ativistas. Não é? Era um perfil bem diferenciado e com gente que tinha muita experiência. Eu acabei trazendo gente da Bahia, que tinha experiência com urbanização de favela, o Jorge Hereda, gente de Goiânia, a Lúcia Moraes, gente do Rio de Janeiro, que foi, na verdade, na década de 50, quando começam as primeiras experiências de urbanização de favela, com o Carlos Nelson, a Igreja Católica, o Paulo Saad veio do Rio. Então nós tínhamos uma equipe, era um time, realmente o Dream Team, né? Uma coisa de... não aceitamos lideranças populares em cargos. Liderança popular é liderança popular. Pode se tornar um profissional e um intelectual orgânico? Pode. E aí pode assumir cargo? Pode. Mas se separar do movimento social. Movimento social tem que cobrar. Na nossa gestão, a nossa secretaria era ocupada semana sim, semana não. E eu vivo falando. A Erundina falava isso quase todo dia que eu falava com ela, prefeita, ou era o gabinete dela que estava ocupado, ou era o prédio Martinelli onde eu estava que estava ocupado, e nós tínhamos que negociar com os movimentos, e ela falava, nós fomos eleitos para isso. E se eles não tivessem feito isso, nós não teríamos feito o que fizemos em 4 anos, nem sonhando. Nem sonhando. Agora, isso foi mudando, não é? Esses papéis foram se afrouxando. Os movimentos foram saindo das ruas. As coalizões, que para nós eram evidentes na época da Erundina, elas foram se alargando. Como é que eu vou governar
com Congresso na oposição. Nós não tínhamos a Câmara Municipal do nosso lado, na época da Erundina. Nós perdemos a eleição por causa disso. E eu acho que foi o correto. Como eu acho que chega uma certa hora você tem que pôr tanto corrupto dentro do governo, que os partidos, você vai alargando, pegando partido da base para a base aliada, você tem que acabar trabalhando com gente que é melhor você estar fora do governo. E recompor as forças na sociedade, e não dentro do espaço institucional. Bom, essa experiência, ela me deu muita vivência, né? Muito conhecimento que depois ele foi estendido com as outras prefeituras democráticas que eu pude acompanhar no Brasil inteiro, até a hora... Bom, eu saí muito desgastada da prefeitura porque nós fomos... Esse é um episódio pouco lembrado. Eu e o Nabil e as lideranças dos movimentos sociais fomos indiciados na polícia por crime de loteamento clandestino por um delegado que era ex-DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, que dizia que nós tínhamos feito crime de loteamento ilegal. E teve também um processo do Ministério Público que depois reverteu no seu oposto, porque o próprio Ministério Público acabou ficando do nosso lado, e na universidade eu acabei trabalhando muito com o Ministério Público, antes, numa época que o Ministério Público era menos elitizado, vamos dizer assim, né? Bom, e aí eu fui, esses processos todos, eles tiveram início também no Tribunal de Contas do município, da parte de um conselheiro que eu tinha conhecimento que estava envolvido em corrupção, e ele sabia que eu sabia, né? E, enfim, todos esses processos contra nós deram em nada, mas atrapalharam a vida da gente, né? E geraram manchete de jornal, etc. E o Maluf, que entrou depois da nossa gestão da Erundina, ele abriu uma sindicância, paralisou os mutirões e abriu uma sindicância. Só que a sindicância mostrou que o que a gente construiu valia muito mais do que o dinheiro investido, que naquela época eram 90 milhões. Então, a gente saiu com méritos desse processo todo de suspeitas e acusações e tal. Foi duro, mas enfim, acho que mesmo a Luísa, que teve, sei lá, uma centena de processos na cabeça, saiu com essa garantia de honestidade, né? Que é interessante, né? Bom, mas aí eu me afastei um pouco do PT, porque eu achei que o partido devia ter feito uma discussão mais politizada dessas acusações todas, que nós fomos vítimas, né? Mas aí eu voltei a trabalhar com o PT no Instituto Cidadania, que era o instituto onde o Lula era o escritório político do Lula. Ele chamou algumas pessoas, entre lideranças sindicais, lideranças sociais, empresários e intelectuais, profissionais. Ele falou: olha, eu quero que vocês desenhem um projeto para a gente dar de presente para o governo federal. Era Fernando Henrique na época.
um projeto para resolver o problema da habitação no Brasil. E nós éramos 12 pessoas, produzimos o Projeto Moradia. O Projeto Moradia previa a criação do Ministério das Cidades, de um ministério ligado à questão do desenvolvimento urbano. Que desde a época da ditadura você tinha algumas coisas ligadas a isso, mas depois, até a criação do Ministério da Cidade, tem um movimento errático no governo federal com a política urbana no Brasil. O Projeto Moradia, então, fazia uma proposta de criação de um ministério, um organismo federal importante, porque na época do Fernando Henrique era uma secretaria, CEPURB, né, Secretaria de Política Urbana. Nós achávamos que tinha que existir um ministério e também dávamos algumas propostas para a questão da moradia, né? Quando o Lula ganhou as eleições, em 2002, eu passei, em 1998, eu defendi o concurso para professora titular da USP e eu comecei a coordenar o curso de pós-graduação. E eu fui nele até 2002. Quando o Lula me chamou para Brasília para fazer parte da equipe de transição Fernando Henrique Lula. E nós nos instalamos improvisadamente em Brasília para fazer um balanço do governo Fernando Henrique, um balanço do que estava acontecendo dos projetos em andamento, etc. Nunca me esqueço que eu ajudei a fazer o levantamento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal por conta dos financiamentos à moradia, e a gente descobriu que eles estavam sendo organizados para serem privatizados, que é o que está acontecendo hoje novamente, não é? Então, se tratava, na equipe de transição, de criar o Ministério das Cidades. Havia gente indisponibilizada com essa proposta, né? Por exemplo, o Palocci, que era uma pessoa muito importante no quadro de poder ali da transição, e que depois foi muito importante no primeiro governo Lula, né? Mas o Lula queria. E a proposta que nós fizemos, eu chamei algumas pessoas para ajudar a pensar o que poderia ser a estrutura de secretarias do Ministério das Cidades, e nós decidimos. Havia muita disputa, evidentemente. Tinha gente da área de cooperativa de trabalho que queria que houvesse um setor no Ministério das Cidades, por exemplo, para a questão do trabalho urbano. E a gente disse, não, isso é questão do Ministério do Trabalho. O que nós vamos manter dentro do Ministério das Cidades? Políticas que tenham relação com a produção ou o uso do solo, do espaço. Produção do espaço, uso e ocupação do solo. Então, a gente basicamente criou 4 secretarias. O que estava óbvio era saneamento ambiental, nós chamamos, não era só saneamento básico, porque tinha água, esgoto, drenagem e coleta de resíduos sólidos. Mobilidade urbana, foi quando o conceito, até contra a minha vontade, mas com a hegemonia dos companheiros que trabalhavam na área da mobilidade, ganhou hegemonia, né? Mobilidade urbana e não transporte público, porque aí incluía pé, bicicleta, era uma outra, incluía o uso e ocupação do espaço e
o tamanho das viagens, tal, né? Então, mobilidade, saneamento ambiental, mobilidade, habitação e uma secretaria que eu chamei num primeiro momento de programas especiais, que era voltado para as cidades, por exemplo, a questão do patrimônio histórico. Era da Secretaria da Cultura, mas tinha muito a ver com a questão dos centros de cidade, a questão de recuperação de áreas degradadas. Então, você podia ter programas especiais e também ali se discutiam questões que eram, é muito importante que isso fique claro, porque deu muita discussão, que pela Constituição brasileira eram competência municipal. Planejamento urbano é competência municipal, não é? A questão metropolitana não é competência estadual e municipal, mas o governo federal também, ele dá diretrizes, não é? Então a gente falou, vamos pensar numa secretaria onde a gente consiga, por meio de programas nacionais, federais, dialogar com a política urbana, que é competência municipal. Então, o Ministério das Cidades também tinha o Dream Team, era uma equipe genial. E o Olívio era como Erundina, um cara impoluto, honesto, competente, tinha espírito público, incansável. Né? E nós, então, a partir da primeira Conferência Nacional das Cidades, nós tiramos um documento de orientação, da detalhamento das políticas do Ministério e instituímos uma estrutura de participação que começava nas conferências municipais, que eram obrigatórias, que elegiam delegados, que iam para as conferências estaduais, que elegiam delegados que iam para a Conferência Nacional. Bom, então nós instituímos essa estrutura participativa que vai do município para o governo estadual, que culmina na Conferência Nacional das Cidades, e também um Conselho Nacional das Cidades. O Conselho Nacional das Cidades, então, seria formado, como era um governo de pacto social, formado com empresários, lideranças sociais, lideranças acadêmicas, lideranças do legislativo, de governos, etc. A ideia era que a gente fizesse um pacto dentro do Conselho. Isso tudo culminou em meados de 2005, quando a gente estava recebendo, inclusive, alguns estudos que a gente havia encomendado da Tânia Bacelar sobre a rede de cidades no Brasil, do Luiz César Queiroz Ribeiro sobre as metrópoles brasileiras, não é? Estávamos terminando também de pactuar um novo marco regulatório do saneamento básico, não é? Uma legislação para a área da mobilidade urbana, enfim, havia uma certa efervescência, muita esperança, e aí estoura a crise do mensalão, né? E o governo precisava entregar o Ministério das Cidades para um partido na Câmara Federal para tentar ampliar a governabilidade e restabelecer algum equilíbrio nas votações no Congresso Nacional. Alguns companheiros ficaram, que nós levamos, ou que foi levado pelo Olívio Dutra, por outros que participaram do Ministério, continuaram no Ministério. Eu fui convidada a continuar, que era uma tentativa de você segurar um pouco daquele conteúdo democrático, original, inovador, não é?
diante de posições conservadoras. Eu, como não sou boa de jogo de cintura, não me propus a ficar. Mas achei que os movimentos sociais iam, por meio dessa estrutura participativa, iam conseguir segurar. Mas a correlação de forças ela já estava mudando. E depois, é muito importante lembrar da crise de 2008. A crise de 2008, internacional, ela foi definitiva na mudança de rumos. Quando eu li o Minha Casa Minha Vida, isso já estava meio aparente, mas a partir do Minha Casa Minha Vida, 2008, 2009, e depois com as obras para a Copa e Olimpíadas, aí para mim estava evidente que aquilo não tinha mais nada a ver com o que a gente tinha construído. Evidente que você tem urbanização de favelas, por exemplo, foi até o PAC 1, coisas importantes no PAC 1 aconteceram. Aliás, a minha tese principal desse período é que houve democracia direta enquanto não havia dinheiro, enquanto não tinha fundo público, enquanto a gente fazia ajuste. Quando o dinheiro apareceu, 2005 em diante, que foi criado o PAC, 2007, o segundo PAC, 2009, e o primeiro Minha Casa Minha Vida. Quando o dinheiro apareceu, o mercado e os capitais ganharam hegemonia no desenho dos programas. Basta olhar as obras da Copa, as obras viárias, por exemplo, as obras de mobilidade da Copa, ou as dos estádios, ou o que foi feito no Rio de Janeiro, que foi a coisa mais impressionante, né? Usando dinheiro da Caixa, né? Para fazer o Porto Maravilha, dinheiro do Minha Casa Minha Vida para jogar a população de favela para fora da cidade do espetáculo. Isso deu para ver no Brasil inteiro, assim, metrôs e monotrilhos desenhados por interesse do capital imobiliário e não pelas necessidades populares. É alguma coisa que eu admiro a política social do lulismo. É óbvio que ela fez a diferença nas universidades. É óbvio que fez a diferença para quem passava fome. É óbvio que fez a diferença para os pobres, que conseguiram, ou até para os 4 milhões que acessaram, com subsídio nunca jamais existente na política habitacional do Brasil. Não é o Minha Casa Minha Vida. Não é? Os móveis, os eletrodomésticos. O aumento do salário mínimo. Mas no que se refere à política urbana, e disso eu posso falar, houve um momento luminoso, e esse momento mais luminoso foi até antes de nós chegarmos ao governo federal, e houve um momento em que o mercado e os capitais tomaram conta dos recursos. Né? Isso fica claro no Minha Casa Minha Vida, com os 2% de dinheiro para o Minha Casa Minha Vida entidades, ou então o fato da urbanização de favelas ter desaparecido do PAC 2. Né? Então, quando 2013 aconteceu, para mim isso já não estava claro. E é interessante você perceber, porque agora eu tenho escrito muito, né? Porque esse período de boom imobiliário e boom automobilístico, desoneração para compra de automóveis, né? E muito subsídio para a produção da moradia fora da cidade, né? Na verdade, se você acompanhar esse período, a ANTP mostra isso, a Associação Nacional de Transporte Público, a vida nas cidades piorou especialmente pelo tempo que as pessoas estavam passando e estão
nos transportes, na mobilidade. Então você tem, quem tem uma Mercedes também a vida piorou no transporte, mas especialmente para quem, pelo fato de a moradia aumentar de preço, os aluguéis aumentarem de preço, a população pobre ser jogada para a periferia da periferia. Comprando automóvel, mas jogada para a periferia da periferia. Pelo fato de você ter muito congestionamento, entre 2003 e 2013 dobrou o número de automóveis nas cidades, quadruplicou o número de motos, então você tem uma condição de piora da vida urbana, que não foi percebida, isso que é impressionante. A política do Ministério das Cidades era um monte de obras. Obras. A questão da luta pela terra urbana, o nó da terra foi esquecido. O nó da terra que ele vinha desde o documento de 63, dos arquitetos, até o último que a gente escreveu, ele estava sempre lá. O mais incrível é que os movimentos sociais esqueceram do nó da terra no Conselho das Cidades. Não é atribuição federal o uso e ocupação do solo urbano. Isso é importante lembrar. É atribuição municipal. Agora, com o Estatuto da Metrópole, nós temos aí um pouco mais regulada no papel, a questão metropolitana, né? Mas o que é interessante nessa história toda, nessa evolução, é que a promulgação de novas leis e avançadas, leis extravagantes, para uma produção atrasada do espaço e profundamente desigual, continuou. Então nós tivemos o Estatuto da Cidade em 2000, que regulamentou a Constituição de 88. Uma lei de consórcios públicos em 2005. A lei do saneamento básico em 2007. Depois nós tivemos a lei da mobilidade urbana, se eu não me engano, em 2012. A lei dos resíduos sólidos, o Estatuto da Metrópole. Quer dizer, é muito engraçado tudo isso, né? Não deixa de ser controverso e talvez surreal, né? É um monte de ideias fora do lugar. As leis, elas são mais de um discurso livresco, né? que não dialoga com a realidade, que dialoga com uma representação dessa realidade, que é onde a elite sempre viveu. As ideias fora do lugar, que é essa coisa de ignorar que você vem de um país de 400 anos de escravismo. Eu tenho mapas que mostram que a senzala urbana existe. Não é? Nós não superamos a escravidão, mas muito longe disso. Os estudos sobre as cidades mostram isso. A cidade linda, ela é branca e machista. Não é? Agora até a mulherada de classe média alta está se insurgindo, classe média média e tal, né? Mas é uma construção, e você olha a nossa legislação, imagina, prioridade na mobilidade é pedestre e bicicleta, é prioridade. Acima do automóvel, acima da carga, acima do transporte coletivo. É lei. Então, eu acho que nós estamos num momento em que é a mudança da correlação de forças, que olhando para as cidades, isso já ficava claro antes de 2013, ela se estendeu para todas as áreas. E nós perdemos a hegemonia. Eu só não estou...
Não estou desanimada, não estou mesmo, eu acho que nós já recomeçamos outro ciclo, com a moçada que vem aí, é uma juventude que está se organizando em múltiplas iniciativas e movimentos, né? Mas eu estou convicta que não é de curto prazo a nossa redemocratização e a recuperação de um projeto para as cidades do Brasil. Nós estamos trabalhando esse projeto para as cidades do Brasil, BR Cidades, não é? Que teve uma adesão espetacular, o nosso manifesto, no Brasil todo. E para as universidades, nós entendemos que a questão da extensão é fundamental. A universidade brasileira ela é muito fácil presa das ideias fora do lugar, justamente pela tradição do descolamento, né? do discurso livresco, né? Da aula discursiva e tal, né? Tradição principalmente na área do direito, né? Então, qual é o antídoto contra isso? É o trabalho de extensão, é mergulhar com os alunos, isso pode ser também no ensino, não só na extensão, mergulhar na realidade das nossas cidades. Nós já temos casos extraordinários, é o caso da Federal da Bahia, é o caso de Belo Horizonte. Nossa, Belo Horizonte tem vários grupos trabalhando a partir das universidades, né, da Federal, da PUC, da Isabela Hendricks, né, são várias escolas que estão trabalhando com movimentos sociais, estão trabalhando com mulheres na periferia, na reforma das casas, tal. Então eu acho que tem uma picada aberta aí, e é realmente todo tipo de consideração, né? Você tem desde produção de edifícios, melhoria, reformas, acessibilidade, toda a parte de insalubridade, que é um dos problemas mais sérios que eu conheço na periferia, né? Todo o problema de saúde, insalubridade, que precisa ser enfrentado pela área de saúde pública e pela arquitetura pública, né? Até chegar nas questões ambientais, não é? Nas questões, o que você tem, por exemplo, 25% das moradias de favelas estão em APPs beira de córregos, em São Paulo. Isso exige um trabalho que multidisciplinar e é ambiental, não é? E eu fui evoluindo aí nessa história, fui parar na agricultura orgânica, né? Que eu acho também fundamental, é um movimento internacional de você produzir alimento nos arredores da cidade, segurar a especulação, conter a viagem dos alimentos, que é muito impactante na camada de ozônio, não é? E, portanto, no aquecimento global. Então, acho que tem coisa demais para a gente fazer.